Olá, que bom poder estar com você. Gostaríamos, antes de mais nada, fazer uma pergunta. Quanto vale a sua saúde? Se você tivesse que parar, pensar e avaliar a sua saúde, por quanto você venderia, por exemplo, um dos dedos da sua mão? Pergunta difícil de responder, não é mesmo? Muitas e muitas pessoas perdem a saúde todos os dias, por muitas vezes não fazer o cálculo de quanto ela vale enquanto estamos com ela. Se nós pararmos para pensar e observarmos, a nossa vida tem 3 fases. A primeira fase é o passado. O passado não volta mais. Tudo que já passou, você tem que esquecer. E depois temos o futuro, que você não sabe como será. E finalmente, o presente. Por que o presente chama-se presente? Você já parou para pensar nisso? O presente chama-se presente porque é um presente dado a mim e a você hoje. Neste dia nós recebemos o presente, o dom da vida, para desfrutarmos e construirmos o nosso futuro. Como você está hoje? Observe todos os aspectos da sua vida e imagine como você está hoje. Você está como você gostaria de estar? Porque tudo que você é hoje é fruto do que você plantou no passado. E tudo que você será no futuro será fruto do que você plantar hoje. A cada minuto que passa, morrem 195 pessoas. A cada dia que passa, morrem 11.700 pessoas. E a cada dia que passa, morrem 295.800 pessoas em média. Mas eu e você estamos aqui, hoje, neste momento, para desfrutarmos da vida e fazermos dela diferente e construirmos um futuro melhor. Portanto, se a sua saúde não está boa, se a sua saúde não está como você queria, hoje, lembre-se, ela é fruto do seu passado. E se você quer ter uma saúde melhor no futuro, você tem que trabalhar a sua saúde hoje. Nós vivemos hoje na era da tecnologia. Hoje tudo funciona à base de botões. Nós começamos o século passado montando cavalos e terminamos o século passado montando estações espaciais. Construímos um mundo magnífico, lindo, maravilhoso. No entanto, se nós pararmos para pensar, nós vamos observar que a cada dia que passa, apesar de toda a tecnologia que nós temos, apesar de toda a grande quantidade de tecnologia que estamos inventando a cada dia, nós temos cada dia que passa mais e mais doenças sendo descobertas. Apesar de todo o equipamento médico, apesar de todos os medicamentos novos inventados, a cada dia que passa nós temos mais e mais problemas de saúde. É só você olhar de norte a sul, de leste a oeste, em todo o país, em todo o mundo, pessoas doentes. Se você observar, se você parar para observar, na região norte do país, no extremo norte do país, por exemplo, tem o Hospital Geral de Macapá. Nós podemos perceber que tem centenas de leitos lotados de pessoas doentes. Se você for ao extremo sul do país, em Santa Catarina, na cidade de Blumenau, tem um hospital chamado Santa Isabel. Está cheio também de pessoas doentes. Se você for no Rio de Janeiro, o Hospital de Base do Rio de Janeiro, lotado de pessoas doentes. Se você for a São Paulo, no Hospital das Clínicas em São Paulo, vários prédios com uma porção de pessoas doentes. E não precisamos ir muito longe. Olhe para a rua da sua casa, olhe para a sua família e olhe para a sua saúde. Como é que está a sua saúde? E o que nós temos feito para melhorar a nossa saúde? O que nós temos investido na nossa saúde? Nós falamos ainda há pouco que nós começamos o século passado montando cavalos e terminamos o século passado montando estações espaciais. Nós temos tempo para o nosso carro, nós temos tempo para a nossa máquina de lavar, nós temos tempo para uma porção de coisa. É só você parar e pensar, quantas horas de televisão você assiste toda semana? E quantas horas você passa indo para academias, preparando alimentos saudáveis para a sua família, fazendo alguma coisa que vai beneficiar a sua saúde? Pare, pense, raciocine e você vai observar que grande parte dos nossos problemas de saúde estão relacionados aos nossos maus hábitos. Aliás, existem basicamente 4 classes, vamos chamar assim, de doenças. As doenças hereditárias, que são frutos de uma herança hereditária que herdamos de nossos avós, nossos pais. Nós temos as doenças ambientais, produzidas pelo meio ambiente todo poluído hoje em dia. Nós temos as doenças psicossomáticas, frutos da maneira como pensamos e da maneira como sentimos tudo aquilo que acontece conosco todos os dias. E por último, nós temos as doenças biológicas produzidas pelos maus hábitos. Não temos horas para dormir, não temos hora para beber água, nós não temos horas para fazer exercício, comemos mal
e trabalhamos muito. E com isso recebemos uma grande carga de pressões e, consequentemente, estamos doentes. Vivemos hoje na era da velocidade. Hoje o mundo tornou-se um mundo muito veloz. As pessoas têm pressa. Tudo acontece muito rapidamente. Se você parar para pensar, em 1936, nós inventamos o primeiro avião. Nós poderíamos ver os aviões cruzando do Rio de Janeiro para São Paulo a uma velocidade de 250 km por hora. Antes, porém, em 1900, nós tínhamos os trens, que andavam a 90 km por hora. Mas o homem não estava satisfeito com essa velocidade, estava muito devagar, muito lento. E aí então procuramos a cada dia mais aumentarmos as nossas velocidades. Nós temos pressa de viver, nós temos pressa de chegar mais rápido. Por isso, então, em 1963, inventamos os aviões a jato, e eles cruzavam os oceanos a 900 km por hora. Depois vieram as aeronaves supersônicas, voando a 2.300 km por hora, mas o homem ainda não estava satisfeito. Na Guerra do Golfo, em 91, nós pudemos ver pela primeira vez na televisão os caças supersônicos americanos cruzando o Oceano Atlântico em direção ao Iraque, levando bombas e filmando os alvos atingidos instantaneamente via satélite a uma velocidade de 4.800 km por hora. Mas o homem ainda não estava satisfeito. Em 1995, inventamos a coisa mais rápida do planeta. E essa coisa chamou-se internet. A internet voa 8.714 km por segundo, levando e trazendo informações. Mas a cada dia que passa, apesar de toda a nossa velocidade, apesar do nosso intuito de chegarmos mais rápido, o que nós estamos fazendo é chegar mais rápido à destruição, à doença, aos problemas de saúde. Por isso é importante tratarmos a nossa saúde, por isso é importante prevenirmos as doenças, por isso é importante observarmos aquilo que transforma a nossa vida no dia a dia. Essa revista diz que eu posso viver bem, e eu posso viver bem aos 100 anos de idade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas pessoas você conhece que têm 100 anos de idade? Quantas pessoas você conhece aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ou quem sabe até no seu estado, que tem 100 anos de idade? Geralmente, quando faço essas perguntas, poucas mãos se levantam. Poucas pessoas conhecem pessoas que têm 100 anos de idade. Por quê? Porque existem muito poucas pessoas com 100 anos de idade. Mas essa revista diz que eu posso viver 100 anos de idade. Mas faz um alerta. Se eu quero chegar aos 100 anos de idade, eu preciso começar aos 20 anos. E eu arrisco ainda dizer, se você começar aos 20, você não vai chegar aos 100. Nós precisamos começar quando estamos na barriga da nossa mãe. Aliás, a nossa mãe precisa começar a nossa saúde. Estão vendo a importância de nós cuidarmos da saúde? Essa outra revista diz que eu posso viver mais e eu posso viver também melhor. Não é isso que você quer para a sua vida? Viver mais, melhor, viver bem? Mas se nós queremos isso, se nós almejamos isso, o que temos feito para isso? Quando alguém quer ser advogado, ele estuda direito, não é verdade? Quando ele quer ser médico, estuda medicina. Quando quer ser engenheiro, estuda engenharia. E quando quer ser alguma coisa, estuda aquela matéria. E quando nós queremos ser saudáveis, o que nós temos que fazer? Alguém disse outro dia numa das minhas palestras, preciso estudar saúde. E você pergunta, onde se estuda saúde nesse país? É importante nós começarmos a correr atrás disso. Se você compra um computador, vem junto um manual de instrução do computador. Se você compra um rádio, uma televisão, qualquer aparelho eletrônico, vem junto um manual de instrução do aparelho. Mas quando você nasce, não ganha nenhum. Quando você compra um aparelho, você vem junto com o manual de instruções, o certificado de garantia, para você se garantir que aquela máquina vai atender às suas necessidades. Mas quando você nasce, você não tem nem certificado de garantia e nem manual de instrução. E aí começamos a ter problemas, começamos a ter dificuldades. Então, se nós queremos viver bem, se nós queremos viver mais, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós pararmos e imaginarmos, hoje nós vivemos num mundo de estresse, de correria, de agitação, de problemas, dificuldades. Estamos num mundo agitado, onde as pessoas têm pressa. Pressa de chegar mais cedo, pressa de resolver os seus problemas, pressa de viver. E acaba com isso sofrendo as consequências dessa agitação toda. Quando você pensa na palavra estresse, o que vem na sua mente? Muitas pessoas veem estresse como um problema muito sério. Mas vamos entender um pouquinho isso, é importante isso. A palavra estresse é uma palavra que não existe em nosso dicionário da língua portuguesa. É uma palavra inglesa, significa tensão. A tensão colocada sobre um organismo, num determinado momento, proporciona um tônus de estresse, que pode ser benéfico ou não. Depende apenas de uma coisa.
do estilo de vida de cada pessoa, da maneira como ela tem se comportado biologicamente, emocionalmente. Existem 3 tipos diferentes de estresse: o eustresse, o hipoestresse e o distresse. O eustresse é o estresse da vida, aquela energia, aquela força necessária para você viver todos os dias. O hipoestresse é quando está abaixo do normal. Hipoglicemia, pouco açúcar no sangue. Hipoestresse, pouco estresse no organismo. E, por último, nós temos o distresse. A palavra distresse vem do verbo distender, forçar, ir além, ultrapassar os limites, trabalhando demais, namorando demais, fazendo tudo demais. Isso coloca a máquina sob pressão. Imagine uma máquina sob pressão que não tenha suporte. É só você parar e pensar. Quantos quilômetros você consegue correr a pé? Você consegue correr 5 quilômetros a pé? Quem sabe 10, 15, 20? Tem pessoas que correm 50. Mas por que uma pessoa consegue correr 50 e outras não conseguem correr 10? A resposta é simples. As pessoas que correm 50 se prepararam para isso. As pessoas que não correm 10 é porque não se prepararam para aquilo. Mesmo com estímulo, mesmo com incentivo, vamos dizer assim, se você chegar aqui a 10 quilômetros, vai ter um prêmio de 50 mil reais. Eu acredito que muitas pessoas se colocariam em marcha para tentar chegar. Mas mesmo com estímulo, às vezes, nós não conseguimos chegar. Mesmo com motivacional, nós não conseguimos chegar, porque a nossa estrutura física não suporta, não está preparada para isso. Por isso é importante estarmos preparados. Por isso é importante trabalharmos esse aspecto de saúde da nossa vida. Grande parte da população hoje está doente. Nós temos estatísticas que mostram que grande parte da população brasileira é diabética. Grande parte da população brasileira tem problema de hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos alto, problemas alérgicos, uma série de doenças invade a vida das pessoas. As doenças degenerativas estão tomando conta do mundo. Antigamente você ouvia dizer assim, nossa, fulano de tal morreu de câncer, tinha 90 anos. Fulano de tal morreu de câncer, tinha 70 anos. Hoje em dia nós vemos crianças pequenas, 3, 4, 5 anos com câncer. Nós temos hospitais especializados hoje no país para criança com câncer. Por que necessário um hospital para crianças com câncer? Porque tem muitas crianças com câncer. E por que tem tantas pessoas ou tantas crianças com câncer? Por que tanta doença degenerativa? As mutações estão acontecendo. E por que estão acontecendo? Tudo isso tem uma causa, certo? É isso que nós precisamos saber. Uma outra coisa interessante, uma outra coisa muito interessante. As mulheres, por exemplo, as mulheres sempre levaram vantagem ou levam vantagem com relação aos homens. Por exemplo, nasce mais mulher do que homem no mundo. É só você olhar no seu bairro, na sua vizinhança e observar quantas mulheres você conhece e quantos homens você conhece. Dessas pessoas que nascem entre homens e mulheres, sobrevivem mais mulheres do que homens. Interessante essa estatística. E das pessoas que nascem entre homens e mulheres, os defeitos congênitos são maiores em homens do que em mulheres. Ou seja, tem mais homem defeituoso no mundo do que mulher defeituosa. O homem fica 3 vezes mais louco, se suicida 7 vezes mais do que a mulher. A mulher suporta mais frio, suporta mais calor, se adapta melhor às condições adversas do que o homem. Enfim, a mulher leva vantagem em uma porção de aspectos com relação à vida e o homem. Agora, observe uma outra coisa. Se nós pararmos para observar, você vai perceber que a mulher vive mais do que o homem. Pergunte para você mesmo, quantos homens viúvos você conhece? E agora, imagine quantas mulheres viúvas você conhece. Viu só? Você conhece muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos. Por quê? Porque as mulheres vivem mais, ou seja, o homem morre antes. E perguntaram por que a mulher vive mais. Os americanos pesquisaram e descobriram. A mulher vive mais porque ri mais. Ou seja, quem ri mais, vive mais. O homem não, o homem macho. Ele ri pouco e morre cedo. Então nem que seja por economia, amigo, sorria. A mulher ri tanto que chega a irritar os homens, mas vive mais. Então lembre-se disso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso é importante sorrirmos. Por isso é importante mostrar para as pessoas a felicidade que existe em nosso meio. Por isso é importante nós estarmos no dia a dia de bem com a vida. Isso vai fazer uma grande diferença também na sua saúde. Nós podemos perceber que apesar das grandes vantagens que a mulher leva com relação aos homens, elas também têm sido grandemente afetadas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre um problema chamado TPM.
Eu sei que as mulheres sabem o que é TPM, mas os homens sabem muito mais do que a mulher sobre esse assunto, porque sofrem os seus efeitos todos os meses. Uma vez eu perguntei para minha avó, o que é TPM? Ela disse, eu não sei não, é de comer isso. A minha avó tinha uma certa idade já e ela não sabia o que era TPM. Por que ela não sabia? Porque ela nunca teve isso. Mas hoje em dia você pergunta para as moças, para as meninas, para as senhoras, e você observa que a grande maioria delas tem TPM. O que é TPM? TPM é uma disfunção orgânica, uma desnutrição orgânica. Isso acontece com milhares de mulheres no mundo todo, porque hoje nós temos muito maus hábitos, as mulheres não fazem mais exercício físico, as mulheres partiram para o campo de trabalho, mas não se preparam organicamente para isso. Se nós imaginarmos que a mulher saiu e aumentou os seus níveis, por exemplo, de ataques cardíacos, problemas de hipertensão. Antigamente era um ataque cardíaco um ataque cardíaco feminino a cada 10 masculinos. Hoje em dia nós temos 48% dos ataques cardíacos femininos. Então olha só como modificou, como se alterou esse estado com relação à saúde da mulher. Então é importante, principalmente a mulher, tratar disso, observar isso e procurar saber o que é que está afetando a sua saúde para que nós possamos ter realmente a saúde que nós queremos. Hoje nós estamos vendo superdoenças por aí. Ou seja, doenças que não têm cura, doenças que ninguém consegue controlar. Nós observamos que as revistas mostram que a ciência deseja encontrar super remédios para que possamos resolver então os problemas das superdoenças. Mas quanto mais estudamos, quanto mais corremos atrás, mais inventamos máquinas, mais inventamos nomes de medicamentos, mais doença aparece. Algumas revistas mostram também que o estudo avançado de algumas áreas de saúde tem observado que algumas estatísticas comprovado que nós podemos mudar o nosso estilo de vida, tendo assim uma grande melhora na nossa saúde. Existe uma frase do famoso pai da medicina, Hipócrates, que diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A ciência tem mostrado que nós somos aquilo que nós comemos e que a dieta tem uma grande influência sobre a nossa saúde. Se nós somos aquilo que nós comemos e se isso faz parte do nosso organismo, se isso faz parte do nosso ser, como nós temos tratado esse aspecto? Vamos tratar um pouquinho sobre esse aspecto. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que surgem tantas enfermidades? De onde vêm todas essas doenças que nós conhecemos no dia a dia? Se você vai, como falamos há pouco, nos hospitais, você vê as filas lotadas, os hospitais lotados, pessoas doentes de todos os tipos. Crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, negros, pobres, ricos. A doença não escolhe cor, não escolhe padrão social. A doença não escolhe pessoas, a doença chega e acontece. Se você parar e só imaginar assim, olha, como é que as pessoas adquirem um diabetes? Como é que o diabetes chega na vida de uma pessoa? Outro dia até numa palestra eu perguntei assim, como é que o vírus do diabetes chega na vida de uma pessoa? Uma senhora falou assim, mas diabetes tem vírus? Eu falei, não senhora, diabetes não tem vírus. Mas como é que ela chega na vida de uma pessoa? Porque tem diabetes no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina inteira e lá nas tribos indígenas no Amazonas. Se ela não tem um vírus, se não existe um vírus do diabetes, como é que ela chega na vida das pessoas? Isso está diretamente relacionado com o estilo de vida e com os hábitos alimentares das pessoas. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Mas fica a pergunta no ar, por que existem tantas enfermidades, tantas doenças? Essa revista trouxe aqui uma receita. Aliás, as mulheres adoram receitas, não é verdade? Todos os dias as mulheres levantam de manhã, abrem os olhos e imaginam assim, pensam assim, puxa vida, o que eu vou fazer para o almoço hoje? É um dilema para as mulheres todos os dias, ter que fazer alguma coisa para o almoço. Mas essa revista trouxe uma receita, olha só, receita para morrer mais cedo. Quem quer morrer mais cedo? A morte é um intruso na nossa vida. Nós não fomos feitos para morrer, não é assim? Nós não fomos feitos para sairmos desse mundo tão rapidamente como algumas pessoas saem. Nós somos feitos para viver. Nós somos feitos para ser alegres, extrovertidos, compartilharmos as alegrias com as pessoas. E quando a morte chega perto de nós, nós queremos distância dela, nós não gostamos dela. Ela atrapalha a nossa vida. Ela põe fim nos nossos planos, nos nossos projetos,
nos nossos objetivos, então nós não gostamos dela. Quando alguém pergunta assim, como é que está a sua vida? A pessoa diz, está mal, Daniel. E a sua amiga? Olha, está pior do que a dela, Daniel. E a sua companheira? Olha, se juntar as duas não está tão ruim quanto a minha. Aí você pergunta, quer morrer? Não, morrer não, tá louco? Ninguém quer morrer. Por quê? Porque nós somos feitos para viver. Mas quando a morte se aproxima de nós, nós ficamos assim angustiados, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. Quando você recebe a mensagem de que alguém morreu, é como se você recebesse um bilhetinho dizendo assim, fulano de tal morreu. Um dia você vai. E você não gosta disso, você não quer saber disso. Você foge disso. Se a morte entrar por uma porta nesse instante e dizer assim, hoje eu vim buscar você. Você não quer nem saber se é você sai correndo para outra porta. Eu me lembro um dia que eu estava fazendo palestra no Banco do Brasil em São Paulo, e nós estávamos no fundo do banco, numa sala fechada com umas 40 pessoas, a agência estava ainda funcionando, e nós estávamos lá falando sobre o assunto de estresse no trabalho, quando de repente ouvimos um barulho peculiar. Pá, pá, pá. As pessoas se assustaram, olharam-se entre si, e de repente a gerente levantou e falou assim, calma gente, é bombinha, nós estamos no mês de junho, são as festas juninas. E as pessoas se acalmaram. Mas de repente, ouvimos outro barulho peculiar. Uma rajada de metralhadora se ouviu dentro do banco. E aí as pessoas não tiveram dúvida, era um assalto. Estava acontecendo naquele instante um assalto na agência. E nós estávamos dentro da agência. Uma senhora que estava na minha frente deu um voo em direção à porta, deu 4 voltas na chave. Você sabe que só dá 2, não é? Mas ela conseguiu dar 4 voltas na chave, trancou a porta, botou as costas na parede e disse assim, gente, é um assalto. As pessoas entraram em pânico. Tinha uma senhora na minha frente. Ela era tipo um estilo assim, até meio gordinha. Mas ela conseguiu passar com um mergulho por debaixo de uma mesa de atendimento do banco que tinha mais ou menos 15, 20 centímetros do chão. Na hora do desespero, fazemos coisas que nós não imaginamos. Uma senhora que estava sentada do meu lado, que era faxineira do banco, dos seus 50 e poucos anos de idade, uma senhora já com uma certa idade. Ela olhou para as janelas que estavam lá e viu as grades de meia polegada de aço que cercavam as janelas, mas ela não teve dúvida, eu consigo. Na hora do desespero, nós queremos conseguir. E ela tentava de todas as formas abrir as grades, mas como abrir a grade daquela forma? E quando ela percebeu que não ia dar para resolver na força, ela resolveu usar a cabeça. E ela então enfiava a cabeça e tentava varar pelo vão da grade. Mas também não era possível. Tem momentos em que nós não podemos fazer algumas coisas. Tem momentos em que nós não conseguimos fazer algumas coisas. Por que esperar chegar lá na UTI para tentarmos modificar o nosso estilo de vida? Por que não fazermos a mudança agora? Já que nós não gostamos da morte, já que nós queremos distância dela, já que nós queremos melhor saúde, disposição, por que não fazermos uma transformação no nosso estilo de vida hoje? Esse é o objetivo do nosso programa, mostrar para você como fazer uma transformação no seu estilo de vida, como você ter mais saúde, como você viver mais e como você viver melhor. Esse é o nosso objetivo hoje. Essa revista mostra que nós estamos morrendo pela boca. Existe um ditado popular que diz que o peixe morre pela boca, mas o homem morre muito mais que o peixe. Quando você olha para um hambúrguer, como está sendo visto nesta revista, por exemplo, o que você vê? Quando nós olhamos para um hambúrguer, e é muito comum isso nas palestras, as crianças observarem assim e lamberem os beiços, porque estão tão acostumados, é tão normal para uma criança comer hambúrguer, tomar Coca-Cola, comer certos produtos. Mas quando você olha para um hambúrguer, o que você vê? Quando você olha para um sanduíche como esse, o que você vê? Daqui a pouco você perceberá que isso está se tornando um costume, um hábito nacional, internacional, mundial, que está trazendo uma série de problemas para a saúde das pessoas. Olha só o resultado. Olha só o resultado do estilo de vida inadequado das pessoas de hoje em dia. E eu tenho certeza que você sempre quis e sempre desejará melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito com o uniforme dos nossos filhos, com os sapatos, com os tênis de marca dos nossos filhos, mas não nos preocupamos com a alimentação dos nossos filhos. Vou dar só um exemplo. Existem alguns produtos no mercado, comuns ao nosso dia a dia, que possuem ou contêm um produto chamado, um produto comum também nos nossos dias, um produto que tem invadido a nossa mesa, chamado glutamato monossódico.
Algumas pesquisas feitas na Suíça demonstraram que foi feito um teste com 1.300 crianças durante 5 anos. Crianças que consumiram glutamato monossódico durante um período de tempo tiveram um retardo mental, ou seja, incapacidade intelectual. Ou seja, quem come glutamato monossódico tem um retardo mental. E muitas vezes nós preparamos algum tipo de alimento com glutamato e damos para os nossos filhos comer. Os macarrãozinhos da vida. E as crianças vão para a escola com glutamato para aprender na escola. Viu só que interessante? Quanta coisa acontece. Nós temos, por exemplo, hoje em dia, pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas com vários problemas de saúde que procuram, por exemplo, evitar açúcar, que faz mal para a saúde, e consumir adoçantes. Nós temos vários tipos de adoçantes. Aliás, adoçantes é um termo inadequado. O termo certo é edulcorante. Nós temos os edulcorantes à base de ciclamato de sódio com sacarina, por exemplo. Esses produtos comuns em nossas prateleiras, supermercados e farmácias não são comuns mais nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, porque pesquisas concluíram que são cancerígenas, mas no país que nós vivemos ainda pode se usar. Pesquisas concluíram também que, depois que descobriram que os glutamatos monossódicos e as sacarinas eram cancerígenos, passaram a usar um outro tipo de produto, chamado aspartame. O aspartame é a junção de 2 subprodutos, a fenilalanina com ácido aspartico. Fenilalanina é um pedaço de proteína, isolado e misturado com ácido aspartico, formando então o aspartame, que, segundo as pesquisas, destrói as células cerebrais, produzindo mal de Parkinson, Alzheimer, esquecimento, uma série de problemas de saúde que está invadindo a nossa vida e que nós não sabemos de onde vem. E muitas vezes, com o intuito de melhorar, acabamos estragando. Existe hoje no mercado adoçantes, como por exemplo o adoçante de estévia, que, por exemplo, é bom para a saúde. Mas você vai comprar estévia no supermercado, na farmácia, é um pouco mais caro e você diz, nossa, mas isso aqui está muito caro, vamos levar isso aqui que é mais barato. E o barato sai mais caro. E às vezes nós compramos um estévia barato, que na realidade não é um estévia, é uma mentira. É 10% de estévia e o resto de ciclamato de sódio com sacarina. Então são detalhes pequenos que nós não observamos e nós não começamos a não observar isso. Quer ver só? Faz um teste na sua casa. Você tem sabão em pó em casa? Você tem margarina em casa? Pegue os ingredientes dos 2 produtos e você chegará a uma conclusão interessante. Você está comendo sabão em pó e lavando roupa com margarina. É só observar, é só ler, é só ver o que você está comendo. As crianças comem essas coisas e as cabeças ficam vidradas nessas coisas. E quando você quer oferecer alguma coisa boa para ela, ela não aceita. As prateleiras estão cheias, as prateleiras estão lotadas de produtos que são prejudiciais à saúde. Mas é disso que eles gostam, porque estão viciados. Porque desde criança foram ensinados a comer de maneira errada, a absorver os produtos errados. As grandes quantidades de carnes que nós estamos colocando no nosso organismo hoje, como resultado temos uma grande quantidade de tumores, de cânceres. As grandes quantidades de produtos lácteos que nós estamos absorvendo hoje traz uma série de consequências para a nossa saúde. As carnes, por exemplo, possuem toxinas terríveis, como cadaverina, a putrescina, o indol, o escatol, mas a grande parte das pessoas não sabem disso. E essas toxinas todas produzem destruição no organismo. A carne fica 8 dias apodrecendo no tubo digestivo, produzindo grande quantidade de ureia, grande quantidade de toxinas e causando uma grande quantidade de tumores. Mas nós insistimos em achar que temos que comer carne todos os dias. E aí então nós temos uma grande sequência de fatos. Alimentação errada, grande consumo de produtos errados e a grande quantidade de doenças. As artérias se entopem todas, diminuindo o fluxo de sangue, diminuindo a capacidade das células de ter vida e automaticamente nós estamos sofrendo as consequências disso. Agora deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante, muito importante. Você já ouviu falar nesse nome, cochonila? Acredito que não. Poucas pessoas já ouviram falar nisso. Nós estamos falando de um insetozinho chamado cochonila, cultivado lá no México. Eles criam grande quantidade desses pulgões, eles são classificados como pulgões, porque eles são coloridos. Deles se fazem os famosos corantes naturais vermelho carmim, que são colocados nos produtos como iogurtes de morango,
biscoitos recheados de morango, refrigerantes coloridos, mas eles são altamente tóxicos, eles são altamente prejudiciais à saúde, produzem grande quantidade de alergia nos seus filhos, mas nós às vezes não sabemos dessas coisas, não é certo? Então nós temos que começar a fazer algumas mudanças, nós temos que começar a fazer as alterações daquilo que nós comemos, e todos os dias são colocados produtos deletérios, todos os dias são colocados produtos nocivos à nossa saúde, mas nós insistimos em manter esse estilo de vida. Então, se nós queremos ter um estilo de vida adequado, nós precisamos fazer algumas alterações. Essa imagem que você pode ver é um exemplo de um exame chamado biodisponibilidade mineral intracelular. É um exame de medicina ortomolecular que mostra a quantidade de minerais no organismo e faz uma adequação de como isso interfere na nossa saúde. Por exemplo, quando falta cálcio no seu organismo, o que acontece? Obviamente, você sabe que quando falta cálcio no nosso organismo, nós temos problemas de osteoporose, não é assim? Vários tipos de osteopenias podem aparecer. Quando falta ferro no nosso organismo, o que acontece? Quando falta ferro no nosso organismo, nós ficamos com problemas sérios de anemia, não é assim? Quando falta triptofano, nós temos insônia. Quando falta vitamina B1, nós temos irritabilidade. Quando falta vitamina B3, nós temos problemas de crise de choro. Quando falta sódio, quando falta potássio, quando falta qualquer coisa, nós temos algum problema. Mas de onde vêm esses nutrientes? Os nutrientes vêm da alimentação adequada. Vamos pegar somente um exemplo. A vitamina do complexo B, que é muito importante para o nosso organismo. Ela controla o processo digestivo, ela controla também o controle mental. O organismo precisa de controle para poder fazer todo o seu metabolismo. E a vitamina do complexo B é importantíssima para nós. Mas a vitamina do complexo B, por exemplo, participa da síntese, da produção de ácido clorídrico, que vai fazer o processo digestivo do organismo. E muitas pessoas reclamam de azia, má digestão, problema de estômago, problemas intestinais. Mas pergunta-se, onde tem? Ou seja, quais as fontes de vitaminas do complexo B que nós temos? A grande quantidade de vitaminas do complexo B estão nos produtos integrais. Pão integral, arroz integral, germe de trigo, farelo de trigo, aveia. Aí nós perguntamos assim, quantas pessoas consomem esses produtos integrais todos os dias? A maioria não consome, não é verdade? Existe um ditado americano que diz assim, de manhã coma sozinho, na hora do almoço reparta com seu vizinho e à noite dê para o seu inimigo, para matar o cara. Mas nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós comemos nada de manhã, errado no almoço e enchemos a barriga à noite. O mesmo ditado poderia ser traduzido assim, de manhã coma como um rei, no almoço coma como um príncipe e à noite coma como um mendigo. Mas de manhã as pessoas tomam um cafezinho e saem correndo. Na hora do almoço, ele come lá aquele arroz com feijão todo misturado, bota líquido por cima. O líquido é muito importante para o nosso organismo. Nós precisamos tomar todos os dias 8 copos de água, mas nós não podemos tomar junto com a comida. Nós temos que tomar meia hora antes ou 2 horas depois das refeições. E quando você coloca líquido junto com a comida, você varre o suco gástrico. Não faz digestão. Aí dá azia, má digestão, flatulências, gases, aquele monte de problema que estamos acostumados com eles. Então, se nós comermos nada de manhã, errado no almoço, trabalharmos 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, como é que nós vamos chegar em casa? Qual a disposição de uma pessoa que passou o dia inteiro trabalhando e agora vai chegar em casa? Ele chega assim, cansado, desgastado, esgotado. E ele chega lá, deita na sua poltrona e diz, segunda-feira braba. E a esposa olha para o marido e fala assim, minha nossa, tem que cuidar desse homem, ele vai morrer desse jeito. Esse homem tem que comer. Já ouviu essa frase? Pois é. E a mulher vai lá então e prepara o pratão dele. Coloca a serra da cantareira de um lado, 3 prédios, 10 andares do outro, um ovo frito em cima, mas parece um sol, tanta gordura que tem. Imagine só, 11h30, meia-noite. E como ele já está estressado fisicamente, agora ele liga a televisão para estressar um pouco a cabeça. E aí recebe todas as más notícias do dia. Morte, crime, violência, desgraça, avião que cai, bomba que explode. É só gente morrendo. É como se a televisão dissesse, está todo mundo morrendo, só falta você. E com esse estado de espírito emocional abatido, abalado, vendo tanta desgraça e morte no mundo, a sua esposa chega com aquele pratão cheio e diz, come meu bem,
E eu me lembro muito bem quando na 7ª série, uma professora de biologia um dia chegou na sala de aula com uma colher na mão e disse assim: hoje eu vou ensinar vocês a comer. E ela disse: cada colherada de comida tem que ser mastigada 66 vezes. Eu sei que você faz isso, mas tem pessoas que não fazem. Tem pessoas que colocam uma colher de comida na boca e colocam um copo de Coca-Cola para rodar. Ele pensa que dentro do estômago tem um liquidificador que vai batendo tudo lá embaixo, mas não tem. O estômago olha para cima e diz: esse cara não gosta de mim. Mas fazer o quê, coitado? Ele não tem boca. E quando isso acontece, quando você consegue alcançar a metade do prato, está quase acabando, a esposa olha de novo e fala assim: nossa, hoje ele está com fome mesmo. E ela volta com uma caçarola na mão e diz assim: meu bem, sobrou esse restinho de macarrão de sábado passado, come para não perder. A pessoa tornou-se um pouquinho melhor que a lata de lixo, para não jogarem fora, jogaram no prato dela. E ela agora come aquele resto de macarrão 2, 3, às vezes 4 horas da madrugada e vai dormir. Quando a pessoa deita porque está cansada, o sangue do cérebro desce tudo para auxiliar o processo digestivo naquele momento e dá aquele sono, aquela moleza, e a pessoa vai para a cama e deita, só que ela não consegue dormir. Ela fica girando para lá e para cá igual um espetinho de churrasco. E no dia seguinte acorda cansada, mal-humorada, indisposta, irritada, nervosa, estressada, arrotando aquele macarrão azedo no Coca-Cola e vai tomar café da manhã. O que uma pessoa assim consegue comer? É simples: o cafezinho de novo. E assim ela faz durante 1 ano, 10 anos, 20 anos. E depois dos 20 anos, vem a conta. Diabetes, hipertensão, colesterol, problemas cardíacos, alergias, bronquites, rinite, sinusite, aquele monte de doença que você já está acostumado a ouvir. Frutos de um estilo de vida inadequado. Frutos de um estilo de vida que nós precisamos mudar. Outro dia uma pessoa falou assim: mas então eu faço certo, porque de manhã eu como bem. Isso foi numa empresa em São Paulo. E eu perguntei para aquele senhor: é mesmo, o senhor come bem de manhã? Ah, de manhã eu capricho. O que o senhor comeu hoje, por exemplo? Hoje, por exemplo, eu tomei 1 litro de café com leite e 4 pão com manteiga. Falei: nossa, o senhor se cuida mesmo. Ah, eu me cuido. E você podia ver a barriga dele desse tamanho assim, obeso. Eu falei: nossa, o senhor come bem. Ele disse: ah, eu como muito bem. Bem mal, quero dizer. Se você parar para raciocinar um pouquinho, você vai pensar comigo: olha, calcula comigo. Café não tem vitaminas, não tem proteínas, não tem sais minerais, só tem cafeína, que estimula o seu sistema nervoso central a produzir adrenalina. E a adrenalina, cá para nós, numa certa quantidade, até que é boa, mas passou dali, ela traz sérios problemas para o nosso organismo. O café irrita as mucosas intestinais, o café eleva a pressão arterial, aumenta o ritmo cardíaco, então não pode ser alguma coisa boa. Mas para quem está caído, porque comeu muito à noite e está desmotivado de manhã, ele serve como estímulo, mas não é saudável. Mas as pessoas estão acostumadas com isso. Então toma o café, que não tem nutriente nenhum. O leite, que é alimento de bezerro, porque no leite da vaca existem hormônios específicos para o crescimento da célula de um bezerro. No leite humano existe substâncias para o crescimento de uma célula de uma criança. Aliás, o ser humano é o único mamífero adulto que mama, que embora sendo filho da mãe, mama o leite da vaca. Então você percebe que, por exemplo, até os 2 anos, nós produzimos lactase, que é uma enzima que vai desdobrar as moléculas de lactose. Mas depois disso não produzimos mais. E aí a criança começa a ter putrefação intestinal e uma série de complicações, que vocês verão logo daqui a pouco algumas informações mais sobre esse assunto, que trazem sérios problemas para a saúde da criança e também das pessoas adultas. Mas é costume, é comum para nós tomarmos leite todos os dias. Comemos queijo, comemos uma série de coisas, os laticínios de maneira geral, que são deletérios para o nosso organismo. Depois nós temos o pão. O pão que você come é feito do quê? Outro dia uma senhora falou assim com orgulho: o meu pão é feito de trigo. E eu perguntei para ela: o que é trigo para você? Porque trigo para mim é um cereal composto de 3 partes: farelo, germe e amido. O farelo tem fibra, no germe tem vitaminas, sais minerais, e o amido é a parte que vai trazer energia para o corpo. O seu pão é feito de trigo ou é feito de amido de trigo, farinha branca, que só engorda e dá diabetes, que não tem nutrientes? Quando a gente fala isso, as pessoas ficam preocupadas e começam a observar que as coisas não andam muito bem para o lado dela, e existem motivos para isso. Agora, café, leite, pão branco e a famosa
margarina, não é? A margarina é feita de osso moído com soda cáustica. Se você observar lá, você vai ver na fórmula os aditivos químicos terríveis que tem. Mas se você não passar no pão, a criança não come, porque é estimulante e a criança sente falta. Nós podemos mudar isso, modificando os nossos hábitos. Mas uma outra senhora perguntou assim, mas eu vou comer o que então, afinal de contas? Eu disse para ela, olha, eu vou dar aqui uma dica para a senhora. Amanhã de manhã, quando você acordar, isso serve para você também como exemplo, faça um teste, eu quero que você faça um teste. Não precisa nem acreditar no que eu estou falando, faça um teste, porque tudo que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi na prática. Um dia, eu fui baixar 4 horas da manhã, 4 horas da madrugada, num pronto-socorro, com taquicardia e falta de ar. Fiquei 2 anos e meio com esse problema, tendo ataques constantes. E indo para os pronto-socorros, indo para os médicos, tomando medicamento, e a minha vida só mudou quando eu mudei o meu estilo de vida. Então o mesmo pode estar acontecendo com você hoje. No momento em que eu estava com síndrome de pânico, depois de alguns meses, não sabendo mais o que fazer, eu fui levado então para uma clínica. E nessa clínica eu comecei a aprender tudo que eu estou tentando passar para vocês hoje. E isso foi que mudou a minha vida, a mudança do meu estilo de vida. Então se você observar, você vê que se houver mudança no estilo de vida, há mudança também na saúde. E eu falei para ela, levanta amanhã de manhã, em vez de comer pão branco com café e leite, coloque no seu prato, um prato bonito, coloca 2, 3 bananas amassadas, 2 colheres de farelo farelo de aveia, 1 colher de farelo de trigo, 1 colher de germe de trigo e 2 colheres de semente de linhaça moída. É excelente para o intestino. Aí você amassa bem, se você quiser colocar um pouco de mel também pode, amassa bem, agradece porque você tem o que comer hoje e mastigando bem, coma isso 7 horas da manhã. Eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. Tem pessoas, vem cá comigo, tem pessoas que levantam de manhã cedo, comem 4 pães com manteiga e quando é 9 horas da manhã, está comendo coxinha na rua de novo. Por que tem fome de novo? Porque o cérebro não é bobo. O cérebro sabe que não tem nutriente e ele vai pedir. E o resultado disso será o quê? Obesidade, diabetes, hipertensão. Então, coma os alimentos corretos. Coma aveia com farelo de trigo, germe de trigo, mel, banana de manhã cedo. Um exemplo que eu estou dando. E eu quero ver você sentir fome antes do meio-dia. É simples, a máquina responde aquilo que nós colocamos para dentro. O nosso sangue de amanhã será o que nós comemos hoje. Se nós comemos café com leite e pão branco hoje, o sangue de amanhã vai ser esse sangue deletério. E as nossas células não terão força, não terão ânimo, não terão disposição. Você vai estar naquele estado mórbido, emocional, batido, para baixo, diminuído. Então tudo está relacionado com isso. E nós temos que levar em consideração todos esses fatores para que nós possamos ter saúde e disposição. Se nós não fizermos isso, não vai dar certo. Mas aí, falando sobre esse assunto, outro dia um rapaz falou assim, eu comer farelo, mas eu não sou boi. Algumas pessoas acham estranho comer farelo de trigo com aveia de manhã cedo. E eu falei assim, me responda uma coisa, senhor. Quantas vezes o senhor come por dia? E ele disse, 3, 4, 5, quanto mais melhor. Eu falei, não, quanto mais pior. Deveria ser 3 vezes. De manhã, coma bem, no almoço um pouco menos e à noite faça um lanche leve, para você conseguir dormir tranquilo, certo? Mas me responda uma segunda coisa. Quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Essa pergunta é muito interessante. Quando as pessoas recebem essa pergunta, elas ficam assim pensativas. E ele também ficou pensativo e falou assim, eu falei, o senhor, quantas vezes o senhor vai ao banheiro por dia? Você que está me ouvindo, quantas vezes você vai ao banheiro por dia? E ele disse, eu tenho que contar. E eu disse, vamos lá, eu ajudo o senhor a contar. E ele então começou a contar. E ele passou pelos dedos de uma mão toda, e passou para outra. E quando chegou no 8º dedo, ele parou. E disse, acho que são 8. Eu disse, o senhor vai 8 vezes por dia no banheiro? Ele falou, não, tá doido? Hoje fazem 8 dias que eu não vou. Uma pessoa que come 4 vezes ao dia, tem que ir quantas vezes por dia no banheiro? Não precisa matar a pessoa de dor de barriga também. 2 vezes. 2 vezes está excelente, está ótimo. O nosso grande problema é que apenas 4, 5% da população vai ao banheiro 2 vezes por dia. Viu só? Você não está sozinho. Se nós pararmos e observarmos a grande quantidade de pessoas que está doente ao nosso redor, você vai perceber que a grande maioria delas tem prisão de ventre.
Aí uma moça outro dia lá na Bahia falou assim, professor, e quem vai uma vez só? Eu falei, quem vai uma vez só depende. Ela disse, depende do quê? Eu falei, depende de 4 coisas. Cor, peso, fragrância e volume do produto final. Ela disse, como assim? Eu disse, as fezes têm que ter características de fezes saudáveis. Por exemplo, as fezes têm que ser claras. Quando as fezes são escuras, é porque passaram da hora. O intestino tem que funcionar 2 vezes por dia, não é assim? Se as fezes estão escuras, é porque não passaram por esse ciclo. O trânsito fecal demorou muito, escureceu, apodreceu no tubo digestivo e está jogando toxina no sangue. Então as fezes não podem ser escuras. Por exemplo, quando você faz um bolo na sua casa, você coloca para assar. Se você passar da hora, como é que o bolo sai? O bolo não sai aquele bolo morenão? Então, se o indivíduo é morenão, é porque passou da hora. Então tem que ter um tempo de trânsito, ok? Agora, se o indivíduo é morenão e metido a mergulhador, que bate no vaso e afunda, aí você tem 2 problemas. Primeiro, você encheu de toxina no sangue e não está aproveitando o que está comendo. Tem que boiar, tá certo? Agora, se é morenão, metido a mergulhador profissional e ainda todo perfumado, sabe? Como filho de barbeiro, parece que o cara comeu urubu e esqueceu de beber água. Então, aí está muito complicada a situação. Gases tóxicos estão se formando no organismo dessa pessoa, porque ela está comendo o alimento errado, de maneira errada, na hora errada. E por último, se o indivíduo é morenão, mergulhador profissional, todo perfumado e todo esbelto, aí você vai ter sérios problemas. Quando as fezes estão fininhas, escuras, fétidas, é porque o intestino todo está sendo tomado, está todo entupido, e aí nós teremos sérios problemas. Antes de falarmos disso, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas. Eu gostaria de exemplificar para vocês alguma coisa, e eu queria que vocês entendessem e conhecessem um pouco a maquinaria humana. Como funciona o processo digestivo? Como é que o digestório trabalha todos os dias? Por exemplo, o digestório, essa máquina bonita que você está vendo, é composta por várias partes. Boca, estômago, intestino fino, intestino grosso, e ali se processa então tudo que você come. Mas lembre-se, tudo que você come, que é amido, pão, macarrão, arroz, batata, a digestão é feita na boca, quando você está mastigando. Por isso é muito importante mastigar bem os alimentos, principalmente se for amido. Porque quando você está mastigando, na boca tem saliva. Na saliva tem uma enzima chamada pitialina, que desdobra as moléculas de amido, transformando em destrose, para que haja uma boa digestão depois. Então lembre-se, os amidos são digeridos na boca. As proteínas, por sua vez, são digeridas no estômago. Quando a comida cai no estômago, a passagem chamada piloro se fecha embaixo, que dá acesso para o intestino, e o estômago então recebe essa comida. Essa comida presa no estômago recebe agora a ação do suco gástrico, e o suco gástrico então vai desdobrar as moléculas de proteína, transformar em aminoácido. Isso demora 3, 4, 5, 6 horas. Depende do que você comeu, como você comeu, quanto você comeu. Por isso é importante comer o alimento certo, de maneira certa, na hora certa. Agora, o que aconteceria se você acabasse de comer, por exemplo, uma feijoada e tomasse por cima um copão de Coca-Cola ou mesmo de suco de laranja? O piloro está fechado, lembra? A comida está presa no estômago. Os ácidos começam a ser misturados com a comida para desdobrar as moléculas de proteína. E agora você coloca líquido gelado por cima. O líquido paralisa o estômago, porque o estômago faz movimentos peristálticos em virtude do sangue estar presente. Mas quando você coloca gelado, produz vasoconstrição nas paredes e o sangue é expulso. E aí então os movimentos não se fazem. Os movimentos não se fazendo não misturam mais os ácidos com a comida, mesmo porque não adiantaria muita coisa, porque os ácidos foram diluídos pelo líquido gelado. E aí começa a paralisar aquilo, começa a fermentar aquilo. E todo o processo de fermentação produz álcool. Se você fermentar a maçã, dá o quê? Dá champanhe. Se você fermentar uva, dá vinho. Se você fermentar cana-de-açúcar, dá cachaça. Se você fermentar arroz, feijão, carne, salada, ovos, dá álcool. Esse álcool vai para a corrente sanguínea e vai começar um processo de destruição das suas células a nível global orgânico. Então observe que coisa interessante, muitas vezes não paramos para pensar. Mas todas as vezes que você come frutas, por exemplo, se você comer 5 maçãs agora, daqui a 40 minutos está com fome de novo. Por quê? Se você comer 10 caroços de amendoim, daqui a 2 horas está rotando amendoim ainda.
Mas se você comer 4, 5 maçãs agora, daqui a 40 minutos você está com fome de novo. Por que isso acontece? Porque quando você come maçã, a maçã não é digerida nem na boca e nem no estômago. As frutas em geral, com exceção de banana que tem mais carboidrato. Mas quando você come um abacaxi inteiro, quando você come 5 maçãs ou 5 peras, 5 frutas convencionais, quando ela cai no seu estômago, o estômago, ao invés de fechar o piloro, ela abre o piloro. Por quê? Porque a máquina é perfeita. O cérebro, quando vê que a fruta está no estômago, ao invés de fechar o piloro, ele abre para a fruta descer para o intestino delgado. Porque é lá no intestino delgado que se faz o desdobramento molecular de frutas, aproveitamento das frutas. Porque a fruta tem muitos sais minerais. Os sais minerais, em contato com a oxigenação, ela oxida. É o que acontece quando você corta uma maçã e deixa exposta na mesa. A maçã fica escura, porque oxida na presença de oxigênio. Para que isso não aconteça no nosso estômago, que tem oxigênio, o piloro que estava fechado rapidamente se abre e a maçã desce direto para o intestino delgado, para ser absorvido rapidamente neste ambiente, que é alcalino e não tem oxigenação. Quando Deus fez a máquina, fez perfeito. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para mais uma coisa interessante. Imagine agora um indivíduo que sentou na mesa, comeu aquele pratão, vamos colocar assim uma comida bem saudável. Um feijão azuki, um arroz integral, saladas de folhas verdes, salada de cenoura com beterraba crua, que é excelente para a saúde, um bife vegetal de glúten, e agora tomou aquele copão de suco de laranja por cima, ou mesmo comeu uma metade de uma melancia, que é muito comum. Melancia e melão só combinam com uma coisa, com eles mesmos. Se você vai comer melancia, não pode comer mais nada, nem água combina com melancia. Mas tem pessoas que acabam de almoçar e colocam metade da melancia por cima. Quando você começa a comer proteína, o que acontece com o piloro mesmo? Se fecha. Se você colocar a fruta por cima, o que vai acontecer? Ela vai ficar presa no seu estômago, vai fermentar tudo lá dentro. E vai dar gás, azia, má digestão, prisão de ventre, varizes, hemorroida, aquele monte de problemas que nós estamos acostumados. Depois vem as doenças, que são as doenças lesionais. Então nós temos que parar e pensar sobre esse assunto. O intestino delgado, então, libera esse alimento que foi processado, foi absorvido. O processo digestivo, na realidade, tem 4 fases. Primeira fase, deglutição. Segunda fase, digestão, quebra no estômago. Terceira fase, absorção. O intestino absorve e joga no sangue. E o sangue vai alimentar 100 trilhões de células do nosso corpo. E, finalmente, o intestino grosso joga para fora os detritos, aquilo que nós não vamos usar mais. Agora, observe uma coisa muito importante. E você vai entender porque tem tantas pessoas doentes no mundo. Aqui está a anatomia do intestino grosso. Olha como é que é perfeita a anatomia desse intestino. Olha como é que está limpinho por dentro as suas paredes. As paredes, como você pode ver, estão lisas, sem nenhum tipo de impedimento do bolo fecal passar. E como você pode ver, elas estão limpinhas. Nada interfere que essas paredes absorvam o que está aí no bolo fecal e joguem na corrente sanguínea. Agora, observe essa outra parede. Observe como está sujo. O que acontece é o seguinte: quando você está comendo coisas, o nosso organismo está fazendo digestão dessas coisas e aproveitando e jogando no seu sangue. Mas quando nós paramos de comer coisas, o que acontece? O nosso organismo, os nossos órgãos, começam a tentar jogar fora as toxinas, aquilo que está sendo armazenado com o processo de digestão. Mas se nós começamos e terminamos 20 anos da nossa vida comendo produtos errados, o que acontece? Começa a aumentar o pH do intestino, ou seja, uma acidez começa a aparecer no intestino. O próprio intestino cria uma espécie de mucosidade que vai então proteger as paredes do intestino para que essa parede não seja agredida por essa acidez interna do tubo digestivo. E quando nós paramos e observamos este fator acontecer, nós podemos ver que o nosso organismo tem sistema de prevenção, sistema de precaução para algumas situações. Mas imagine 20 anos isso acontecendo. E essas paredes vão se sujando, e a cada dia que passa, essas paredes se tornam mais e mais sujas, como você pode ver. E essa sujeira vai se impregnando nessa parede e vai fazendo com que aconteça 2 coisas. Primeiro, essa parede suja não consegue absorver os nutrientes que você está comendo. E esse acúmulo vai aumentando o abdômen da pessoa. A pessoa fica com a barriga grande.
E aí vem dor de cabeça todos os dias, vem irritabilidade, vem má digestão, vem insônia, vem depressão, vem estresse e vem todos os problemas que você está acostumado a ver com as pessoas. Mas se você pergunta, você observa. A grande maioria das pessoas tem problema de prisão de ventre. Observe essa imagem. Aqui nós podemos ver dois intestinos. O intestino do lado esquerdo, o intestino anatomicamente perfeito. O intestino do lado direito, anatomicamente todo estragado, todo atrapalhado. Aqui nós podemos perceber que o intestino que está perfeito é que foi bem cuidado durante muitos anos. E o outro, todo estragado, é que foi totalmente estragado pelos maus hábitos. Nesta imagem podemos ver como fica o interior do intestino. Lembra que falamos há pouco sobre a mucosidade que se forma no intestino e vai grudando ali as fezes? Olha só, aqui nessa imagem você pode ver bem nitidamente isso. A parte escura são as fezes grudadas na parede do intestino. E a parte clara no centro é onde está circulando o bolo fecal. E assim então nós podemos ver a deformação do intestino que está trazendo uma série de consequências de saúde para essa pessoa. Nessa outra imagem nós podemos perceber que a função do intestino é a absorção de nutrientes. A função do intestino é tirar daquilo que está lá dentro os nutrientes e jogar na corrente sanguínea. As paredes são preparadas especificamente para isso. Mas embaixo você pode ver nos dois cortes. De um lado, o intestino todo limpinho com um volume maior. E do outro lado, o intestino todo sujo, interditado, com um volume menor. O interior de um cólon constipado não proporciona absorção de nutrientes e ainda joga uma grande quantidade de toxinas no sangue. E é o que causa, então, a grande quantidade de mal-estares que as pessoas sentem por aí. Aqui nós podemos perceber que o intestino e a saúde estão intimamente relacionados, ligados. E o envelhecimento do cólon proporciona um envelhecimento total das nossas células, do nosso organismo como um todo. E aí aparece então uma série de consequências. Então, o intestino tem que funcionar todos os dias, de preferência 2 vezes ao dia. E essa grande quantidade de elos, de correntes que você percebe nessa imagem, cada uma representa um tipo de doença. E a grande maioria delas, muitas vezes, doenças emocionais, que estão intimamente ligadas ao hábito alimentar das pessoas. Essa imagem mostra o intestino delgado, um pedaço do intestino delgado com diverticulite. Você começa a observar aqui os divertículos, as bolhas. O intestino fica tão preso, não sabe onde mais colocar esse resíduo fecal e começa então a formar bolhas para tentar manter essa quantidade de fezes lá dentro do intestino. E aí então a barriga vai crescendo, vai crescendo. Aqui nós podemos ver uma imagem real. Olha só como é que está esse intestino. Vê se tem condição de uma pessoa sobreviver dessa forma. E aqui então nós podemos perceber porque tem tanta gente doente no mundo. Aqui nós podemos ver uma colite ulcerativa. Olha como é que está inchado, olha como é que está inflamado por dentro o intestino dessa pessoa. Essa parede não tem capacidade de absorção mais. E essa pessoa então vai começar a sofrer doenças degenerativas. Vai começar a ficar cansada, o cabelo começa a cair, a memória começa a sumir. E tudo isso em consequência da má absorção dos alimentos, que muitas vezes nós comemos o alimento errado, de maneira errada, na hora errada, e ainda além de tudo isso, nosso intestino não consegue absorver. E aí então as consequências são fatais. Existe em São Paulo uma clínica que trabalha fazendo um programa de desintoxicação orgânica, ou seja, ela faz um processo de limpeza intestinal nas pessoas. Ela tira durante 5, 10 dias, depende de cada paciente, tudo aquilo que está no seu tubo digestivo, joga fora aquela sujeira, proporcionando a essa pessoa, então, um melhor bem-estar, mais saúde. Nós fizemos um teste, tiramos algumas imagens, algumas fotos de uma pessoa que fez essa lavagem intestinal. E eu gostaria que vocês observassem o que saiu de dentro do intestino de uma pessoa de 45 anos de idade, com alguns tempos sem fazer uma lavagem intestinal, comendo de maneira errada. Olha só as imagens. Observe. Quanta coisa ficaram armazenadas no intestino dessa pessoa durante 5, 10, 15, 20 anos. Essa pessoa guardou esse resíduo fecal todo lá dentro. 18,5 kg de fezes acumuladas no tubo digestivo de uma pessoa durante 10, 15 anos. Já imaginou o que isso pode significar? O intestino todo defraudado, o intestino todo estragado. E aí você vê aquelas barrigas, né? Os abdômenes assim dilatados, aquelas turbulências abdominais, e você observa, e muitas vezes as pessoas dizem assim, isso é uma barriga de chope, é a barriguinha de chope. Não é a barriguinha de chope, é a barriguinha de doença. A barriguinha que vai trazer sérias consequências de saúde para essa pessoa. Observe,
Aqui nós temos várias imagens de cólons. Olha quanto tipo de doença, olha quantas coisas podem acontecer no intestino de uma pessoa. E aí você vê lá o cólon normal, você vê o sigmoide abossado, você vê o espasmo, como acontece, você vê a constrição, olha como é que está esse intestino com a constrição. Aí você vê as colites, as diverticulites, os prolapsos com pressão, são muitos problemas que podem ocorrer quando a pessoa não se cuida. E observe, quando o intestino não vai bem, quando o intestino não funciona direito, olha o que acontece. As pessoas perdem a cabeça. Então é importante observarmos isso, é importante mudarmos nosso estilo de vida, é importante observarmos, porque a nossa pele mostra, é só observar a sua pele. Ela anda ressecada, está faltando vitamina A. Como é que anda as suas unhas? Ela anda toda cortada, está faltando proteína. Ela está cheia de pintas brancas, está faltando nutrientes no seu corpo. Então é simples, nosso corpo fala, nosso corpo mostra para nós aquilo que está acontecendo conosco. Observe este pé. Quando eu mostro esse pé, as pessoas ficam assustadas. Qual o problema desse pé? Muitas pessoas falam um monte de doenças que poderiam ser a causa desse problema desse pé. Mas na realidade o problema desse pé é que esse indivíduo está com o intestino preso durante 20, 30 anos. Cheio de fezes acumuladas. E isso tem que sair. E se isso não sair, vai ter sérios problemas de saúde. Da mesma forma que acontece com o pé, acontece com as unhas, acontece com o envelhecimento também dos olhos, acontece com os cabelos, acontece com todo o corpo. Olha só essa vesícula como é que está. Essa vesícula cheia de pedras é consequência de muitos e muitos anos. E assim também acontece com o coração, assim também acontece no caso de cânceres no corpo todo, câncer de intestino, assim acontece com as artrites reumatoides, assim acontece com todas as doenças que você vê todos os dias. É resultado de um sangue tóxico, de um sangue sujo, proporcionado por uma alimentação totalmente inadequada. Varizes, problemas circulatórios, enfim, doenças de todos os tipos, e está invadindo a nossa vida. Quando você olha para o espelho e você vê uma espinha no seu rosto, é o seu corpo dizendo, olha, meu corpo está cheio de toxina, eu preciso jogar fora por algum lugar. Então está na hora de nós fazermos uma limpeza, está na hora de nós mudarmos nosso estilo de vida. E assim nós podemos perceber que desde a simples dor de cabeça até os ataques cardíacos, passando pelas alergias, pelas rinites, pelas sinusites, pelas bronquites, tudo está intimamente relacionado com o nosso hábito alimentar. Tudo está intimamente relacionado com aquilo que nós comemos. E é hora de mudar. A nossa saúde está intimamente relacionada com o nosso estilo de vida. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa que acho importante para nós. Lembra que falei ainda há pouco sobre o meu caso? No dia 29 de maio de 89, eu acordei 4 horas da madrugada com taquicardia e falta de ar, fui levado às pressas para o pronto-socorro. O médico olhou para mim e disse assim, o senhor usa drogas? Eu falei, não. Ele disse, ótimo, chamou a enfermeira e mandou aplicar 10 mg de azepam na veia. E assim ela fez. Passado 15 minutos eu não tinha mais nada. O coração que estava a 1000 por hora parou e aquela angústia que eu estava sentindo desapareceu, a sudorese aguda também sumiu. E eu disse, nossa, esse médico é bom. Olhou para mim e já soube o que eu tinha. E resolveu o meu problema. E eu então fui para casa. Passaram-se 3 dias, outra crise veio. Eu fui direto de novo para o pronto-socorro. Uma outra médica olhou para mim, chamou a enfermeira e mandou aplicar de novo os 10 mg de azepam. E eu então de novo me acalmei e resolvi o meu problema, mas na saída eu perguntei, doutor, o que aconteceu? Ela disse, nada, já passou. O senhor está só estressado, mas já passou. E assim foram 3 anos da minha vida, correndo atrás de uma solução. Todos os medicamentos que você imaginar eu tomei, todos os exames que eu fiz não deram resultados, todos os especialistas que você imaginar eu visitei, mas nada resolveu meu problema. Um dia eu estava em casa, um amigo meu chegou dos Estados Unidos, olhou para mim e falou assim, rapaz, vai trabalhar, você precisa trabalhar. E eu disse, João, não consigo, estou mal. Ele disse, isso é preguicite aguda, brincou comigo. Eu falei, não, João, é sério, a minha situação está ruim, está difícil. E ele disse, vou levar você para uma clínica. E ele me levou para uma clínica lá em Tapicerica da Serra, em São Paulo. E eu cheguei na clínica, sentei na mesa do médico. O médico olhou para mim e fez uma pergunta. A primeira pergunta que ele fez, o senhor já almoçou hoje? E eu disse, não, doutor, não deu tempo. Era um domingo, 2 horas da tarde. Ele disse, ótimo. Eu falei, por quê? A comida aqui é boa? Ele disse, não, aqui nós não temos comida. Eu falei, como assim não tem comida? Ele falou, quando as pessoas chegam aqui, elas ficam alguns dias sem comer. Eu falei, como assim fica sem comer? Ele disse, chama-se jejum terapêutico. Para nós fazermos a limpeza intestinal, para nós fazermos com que o seu organismo tenha condição de absorver o que você vai comer, para dar a você a energia e a vitalidade que você precisa. Eu não entendi muito bem, mas ele
foi bastante atencioso e me deu algumas outras explicações e fez uma outra pergunta. Ele disse assim: o cachorro da sua casa, quando fica doente, come? Eu disse: não. Ele falou: pois é. Quando o cachorro fica doente, ele não come. Por que será que ele não come? Porque ele sabe que o aparelho digestório só tem duas funções: ou faz digestão do que você comeu, ou faz desintoxicação. Mas tem gente que come uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. Tem gente que come uma vez só, de manhã até a noite. Passa o dia inteiro comendo. E isso não dá tempo para o organismo se limpar. E quando o organismo não se limpa, esse acúmulo de toxina vai acontecendo durante anos. E também vai acontecendo o acúmulo fecal no intestino, impedindo que você absorva o que você está comendo. O cachorro fica 3 dias sem comer, porque ele sabe que as células sanguíneas são refeitas a cada 72 horas. Ele sabe instintivamente, Deus colocou na sua natureza isso. Mas nós fazemos o contrário às vezes, não é? O cachorro fica doente, para de comer durante 3 dias, só bebe água, e no 4º dia ele come capim. Por que o cachorro come capim? Por acaso o cachorro é vegetariano? Não, mas ele come capim porque no capim tem clorofila. A clorofila é para a planta o que a hemoglobina é para nós. Então, o caldo do capim, vamos chamar assim, a clorofila, serve como uma coisa que vai ajudar a lavar o nosso sangue, a limpar o nosso sangue, a nutrir o nosso organismo. Então, a mesma coisa acontece com o cachorro. Ele ficou doente, para de comer 3 dias, bebe água, come capim, vomita na sua varanda e sara. O filho da mãe fica doente. O que a mãe faz? Enche o pratão de arroz com feijão e diz para o filho: come, meu filho, para sarar. Viu só que interessante? Passado isso, a criança continua doente e não resolveu o problema. E muitas vezes coloca o alimento errado, de maneira errada, na hora errada. E eu, ciente então que não podia comer, eu fui para o meu quarto, me arrumei as minhas coisas, e no dia seguinte, 6 horas da manhã, alguém bateu na porta e disse: vamos, está na hora do programa de tratamento. E aí tinha massagens, aí tinha aplicação de argila na barriga, aí tinha uma série de compromissos no dia. E quando chegava ele pelas 10 horas da manhã, eu voltava para o quarto e lá tinha uma bandeja. Uma bandeja com água, com chá e com suco. Eu disse: opa, não tem comida, mas tem o lanche. E o instrutor da clínica ficava na porta observando você tomar. E a instrução era primeiro tomar o chá, porque era frio, e eu então coloquei a primeira golada de chá na boca. Quando eu coloquei na boca, eu cuspi de volta. Era um chá horrível, de carqueja, sem açúcar, uma coisa amarga. E eu disse para aquele rapazinho, falei: olha, vou deixar isso aqui para tomar depois, porque se eu tomar agora eu vou vomitar, estou com o estômago vazio. Ele falou: deixa aí, mais tarde o senhor toma. Eu falei: mais tarde eu tomo coisa nenhuma, um negócio horrível de ruim. E eu então passei para um copo de suco. Um suco assim, tipo abacaxi, estava tapado com um pirex em cima, e quando eu destapei, que eu fui levar na boca, eu senti o cheiro. E eu perguntei assim para o rapaz: escuta, isso aqui é o que eu estou pensando? Ele disse: eu não sei o que o senhor está pensando, mas se o senhor estiver pensando em 3 dentes de alho batido no liquidificador com um copo de água, é. Eu falei: mas amigo, isso aqui é horrível. Ele falou: também acho. Tem que tomar isso? Ele disse: não, só toma se quiser sarar, se não quiser, não precisa. E eu pensei, parei, lembrei dos meus 3 anos correndo atrás da solução do meu problema e falei assim: eu vou encarar esse negócio. E eu então fechei o nariz e engoli aquele negócio. E depois que você engole aquilo, o chá de carqueja fica uma delícia. Você toma 5, 6 copos de carqueja para sair aquele bafo de onça terrível de alho. Por isso ele disse: deixa aí, mais tarde o senhor toma. Ele sabia que eu ia tomar. E finalmente, recebemos então um outro copo com água e um copinho menor assim com uma espécie de um açúcar. Sabe aquele açúcar cristal? Então um colocado dentro do outro, mexido, e aquele açúcar na realidade não era um açúcar, era um sal amargo. Então você tomava aquilo de manhã cedo. Passado umas 3 horas, é como se você tivesse comido um gato vivo. E o gato começava a mexer na sua barriga, e mexia para lá, e mexia para cá, e subia e descia, e de repente ele começava a miar. Meu amigo, quando o gato começa a miar, não tem quem segura. Ele sai mesmo, e saem uns gatos pretos, fedorentos, que ninguém aguenta, mas que na realidade está fazendo então no seu tubo digestivo uma limpeza e tirando toda a sujeira de dentro. E assim foram 3 longos dias. E depois desses 3 longos dias de jejum, aí veio a primeira refeição. A primeira refeição de banana amassada com cereais. No 5º dia veio lá uma saladinha. E assim foi aumentando gradativamente. E assim, 7 dias depois, eu era outra pessoa.
Ou seja, se nós queremos mudar a nossa condição, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que mudar a maneira que nós estamos vivendo. E só isso pode resolver o nosso problema. Muitas e muitas pessoas se encontram hoje doentes. Se você observar, quando o seu filho está com dor de garganta, ele está com o intestino preso. Observe. Então a maioria das doenças são provocadas pela incapacidade do organismo de se restabelecer. E muitas vezes isso acontece porque o intestino está preso, está sujo. E nós devemos fazer alguma coisa para que isso mude. Existem alguns fatores que nós chamamos fatores de saúde. Fatores que geram saúde. Eu queria encerrar com isso. Eu queria me despedir de você com isso. Os fatores que geram saúde, o primeiro deles é a confiança em Deus. Confiança num Criador. Confiança em alguém maior do que nós, capaz de sustentar-nos, apesar das nossas fraquezas. Quando nós tivermos essa convicção, muitas coisas mudarão na nossa vida. Segundo fator, ar puro. Procure respirar o máximo possível de ar puro. Saia aos finais de semana, vá para o campo, vá fazer exercício. Procure respirar profundamente. Terceiro fator, e muito importante, água pura, água potável. Nós temos que tomar pelo menos 8 copos de água todos os dias. Lembre-se, meia hora antes e 2 horas após as refeições, nunca durante a refeição. Exercício físico. Muitas pessoas são naturalistas. Muitas pessoas comem arroz integral todos os dias, mas não fazem exercício. Isso não adianta muita coisa. O exercício é fundamental. O universo inteiro se mexe. A Terra gira no seu próprio eixo e ainda gira em torno do Sol. Quando as coisas param, as coisas ficam complicadas. Então nós temos que nos mexer. Uma outra coisa, separe tempo para meditação, para descanso. Tempo para você descansar a cabeça, a mente. Não fique 24 horas no ar. Isso não faz bem. E outra, mantenha uma atitude mental positiva. Mantenha uma atitude mental que levante o seu organismo, levante você, aumente a sua autoestima. Existe um escritor americano chamado Neil Skellen, e ele tem um livro chamado Vida Positiva no Mundo Negativo. E quando li esse livro, eu vi ali uma experiência interessante. Diz que tinha um indivíduo que era muito positivo, ele via dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E um dia cortaram os 2 braços dele, dizia a alegoria. Aí ele, sem os braços, continuou pulando, dizendo assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E cortaram as 2 pernas daquele homem. Mas ele continuava positivo e dizia assim, vai dar certo, e balançava a sua cabeça. Aí cortaram a língua dele. Ele não tinha mais braços, não tinha mais mãos e não tinha mais língua. Mas ele continuava dizendo assim. Aí cortaram o pescoço dele. Aí outro dia uma moça perguntou para mim assim, mas aí ele morreu, né? Falei, morreu. Mas enquanto não cortarem o seu pescoço, diga sempre, vai dar certo. A coisa vai funcionar. Porque se você pensar de maneira negativa, é muito pior. Então seja positivo, mantenha um domínio próprio, né? Tenha uma atitude mental positiva. E última delas, alimente-se corretamente. Lembre-se, você não vai ver vaca com cárie, você não vai ver cachorro banguelo, você não vai ver uma porção de animais com alguns problemas de saúde, porque eles comem o alimento certo, de maneira certa, na hora certa. O dia que nós começarmos a fazer isso, o dia que nós começarmos a nos preocupar mais com a nossa saúde será diferente. Felicidade a você. Que tudo dê certo na sua vida. Mas lembre-se, o nosso futuro depende do nosso presente. E o presente hoje é para você. Viva bem, viva melhor, viva bem natural.